O que o homem pode fazer para realizar a autossatisfação? Há um provérbio popular que diz: o homem faz coisas que até o diabo duvida. O homem amante de si mesmo lançará mão de todos os meios possíveis para satisfazer o autodesejo. Assim é o homem de hoje, como foi o homem de ontem. Isso indica que a mensagem da autorrenúncia que impactou o homem de ontem não é diferente ao homem de hoje. A ciência diz que é impossível o homem negar a si mesmo. Mas veja o que Jesus disse em Lucas 9, verso 23. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 9 e versículo 23. Onde nós vamos encontrar: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Esta é a primeira recomendação de Jesus neste capítulo para aquelas pessoas que o estavam seguindo rumo a Jerusalém. Isso para eles soou como uma bomba no pé. Veja que hoje se desenvolveu o pensamento científico que é impossível o homem negar a si mesmo. Mas é o que Jesus está ensinando. Aqueles que querem seguir a Jesus devem tomar cada dia a sua cruz e seguir. Mas Jesus não parou aí. Veja o que é que ele disse neste mesmo sentido em Lucas, no capítulo 14 e verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, a primeira recomendação de Jesus envolve a autonegação, algo incompreensível à ciência. E agora Jesus faz outra declaração, mexendo naquilo que o homem mais procura nesta vida, que são os bens materiais. E aqui o Senhor diz: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem. Difícil, muito difícil. Mas para aqueles que não compreendem o que é que Jesus está dizendo. Nós vamos ver em outros textos bíblicos explicando isso, onde nós vamos encontrar os apóstolos dizendo que o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais é a raiz de todo mal. Jesus precisou de recursos. Os discípulos precisaram de recursos. Então, Jesus não está dizendo aqui que nós devemos pegar tudo o que temos e jogar ladeira abaixo na ponte, no rio. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está se referindo ao amor, à posição das coisas materiais na vida do crente. Jesus, ele quer o primeiro lugar em nossa vida. É isso que Jesus quer de nós. E é isso que aqueles que querem agradar a Deus fazem. Por certo, vivem negando a si mesmo. Vivem negando aos bens materiais, mesmo precisando deles. Mas estes bens materiais, eles vão ser aplicados de acordo à necessidade. Aqueles que querem agradar a Deus, eles pagarão o preço, eles se sacrificarão, eles lutarão, eles
farão renúncia. Isso evidenciando o arrependimento constante, que é o ponto central da nossa lição hoje. Arrependimento constante. Essa é a ideia do autor desta lição, o pastor Ezequias Amâncio Marins, pastor da Igreja Batista Central em Japubá, Rio de Janeiro. O mesmo destaca a palavra arrependimento como um ato constante na vida do crente. Você tem se arrependido diariamente? Mas o que significa arrependimento? O que essa palavra quer dizer? O autor desta lição desenvolve a lição nos capítulos 13 e 14, os quais nós não poderemos ler todo devido ao tempo. Mas nós vamos ler Lucas 13, de 1 ao 5. Por favor, leia comigo. E, naquele mesmo tempo, estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E, respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidai que foram mais pecadores do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nós estamos diante aqui de um texto que retrata duas tragédias, onde alguns religiosos estavam sacrificando e Pilatos misturou o sangue dele com o sangue do sacrifício. Nós vimos também aqueles galileus que foram esmagados por uma pedra que caiu sobre eles. E os judeus, eles consideraram que eles eram mais pecadores. Eles tinham culpa. Eles eram amaldiçoados. Né? Será que esse pensamento não pode estar ocorrendo em nossos dias hoje? Nós estamos vivendo atualmente um dos piores momentos da humanidade. A pandemia, que se iniciou em 2019, é uma das maiores enfrentadas pela humanidade até hoje. Eu penso aqui com os meus botões que pior que essa pandemia foi aquele dia, o dia mais terrível da humanidade, o dia que não devia ter existido, quando Adão pecou. Até agora, acredito eu, que a pandemia só perde para aquele dia. A Covid-19 matou muita gente em todos os lugares. Mas pode ser que tenha alguém julgando como estes judeus aqui. Eles são culpados, são mais pecadores do que nós. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz: não, não são. Não, vos digo, antes se não vos arrependeres, todos. Essa palavra todo aqui é abrangente, é universal, abarca todos os seres humanos de Adão até o último homem que nasceu. E eles precisam de arrependimento.
Arrependimento constante, como o pastor Marins está trazendo esse tema. Mas o que significa arrependimento? A palavra arrependimento na Bíblia é traduzida do termo hebraico nashum, que significa sentir-se triste, contristar-se. Mas é no grego que encontramos a melhor definição para o português. No grego, a palavra arrependimento é metanoia, que significa mudar de direção, voltar-se, retornar ou converter-se. Isso que significa a palavra arrependimento. E é exatamente isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós nos convertamos, melhor dizendo, do materialismo para Cristo. Nos convertamos de nós mesmos para Cristo, pois Ele pagou o bom preço para nos comprar. E nós não somos de nós mesmos. Logo, a evidência do arrependimento é a mudança de direção. Isso é conhecido também como o novo nascimento, o qual é um predicado necessário para se adentrar às portas do reino dos céus, conforme a avaliação de Jesus em João 3 e verso 7, onde ele diz a Nicodemos: não te admires de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. E o apóstolo Paulo ratificou o ensinamento de Cristo em 2 Coríntios 5,17, onde diz: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você tem se arrependido constantemente? É a partir do novo nascimento ou do arrependimento que o crente passa a frutificar para Deus, mudando a direção da própria vida, em outras palavras, carregando a cruz. A evidência desta mudança é perceptiva e medida pela repulsa ao pecado, repulsa à velha maneira de viver. O crente agora tem prazer nas coisas de Deus, desenvolve princípios bíblicos em casa, no trabalho, na faculdade e na igreja. Isso implica em renúncia. Por isso, Marins diz: a vida dos discípulos de Jesus implica em arrependimento constante. E para fortalecer o pensamento, cita F.F. Bruce, o qual define a palavra metanoia, o arrependimento, da seguinte maneira: mudança de vida. O que envolve abandono do pecado e voltar-se para Deus em contrição. Por isso afirmamos: o pecador arrependido vive na contramão do mundo, porque se voltou para Deus e segue frutificando para Ele. Já não busca a autossatisfação, mas vive negando a si mesmo e frutificando para Deus constantemente. Tais frutos são conhecidos em Filipenses 4 e verso 8, onde Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esses são os frutos conhecidos do Espírito Santo, conforme o livro de Gálatas 5, versículo 22 ao 24, onde nós temos: mas
o fruto do Espírito é amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, paciência. Quinto, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E no verso 24 temos a evidência do arrependimento, os quais são de Cristo Jesus, crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. O pastor Marins pergunta: por que não produzimos frutos de Jesus em nossa vida? Essa indagação é proveniente do capítulo 13, dos versos 6 a 9, que vamos ler agora. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Verso 7. E disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Verso 8. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Verso 9. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Palavras duras e difíceis, de fato, são. Sobre isso, comenta o bispo John Charles Harley, dizendo: em todas as igrejas existem muitas pessoas que ouvem o Evangelho e estão penduradas à beira do abismo da perdição. Durante muitos anos, elas têm vivido na melhor parte da vinha de Deus, mas, apesar disso, não produzem frutos. Têm ouvido a fiel pregação do Evangelho durante incontáveis domingos e, apesar disto, não aceitaram, não tomaram a sua cruz e não seguem a Cristo. Para estas pessoas, o Senhor diz: há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Notamos que a sentença é uma só, ou seja, a erradicação da vida. Riley explica a razão dos crentes infrutíferos na igreja do século XVIII. Ou seja, está na recusa da cruz de Cristo, na dureza do coração ou na brutalidade do egoísmo pessoal. Eles estão indiferentes ao sacrifício de Cristo, por isso não há mudança de direção. Essa questão merece resposta particular, ou seja, a melhor resposta será o autoexame de cada um. O fato é que não podemos caminhar com Cristo sem produzir frutos para Deus. Destacamos Lucas 13 e versículo 7, que diz: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Examine-se, procure evidência de arrependimento em si mesmo. Se o encontrar, tenha certeza, você está no caminho certo. Faça isso urgentemente, porque o tempo não para. Seguir ao Senhor Jesus valerá a pena. O Dr. Lucas registrou 3 parábolas no capítulo 14. A primeira é: os convidados do noivo não aparecem. Estes são judeus, mas o noivo chama os indignos para ocupar os primeiros lugares na festa de casamento.
Lucas 7 ao 14. A segunda parábola é a da grande ceia, recusada pelos judeus, porém franqueada aos gentios indignos de tal mesa. Lucas 14, de 15 ao 24. A terceira parábola é a da abnegação. Por isso devemos avaliar o preço de frutificar para Deus. Lucas 14, 25 ao 35. Nesse texto encontramos o termo "não pode ser meu discípulo" 3 vezes, a saber, verso 26, gostaria de ler. Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filho e irmão e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja agora o verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ver novamente o versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso indica que não podemos frutificar para Deus sem abandonar a capanga dos maus desejos pessoais. Marins disse: antes de abrirmos a boca, o mundo precisa ver Jesus em nós. E para guardar no coração, é preciso ouvir o chamado de Deus e da meia volta. É preciso revelar Cristo na vida antes de abrir a boca para dizer alguma coisa. É preciso fazer avaliações de fé. E para fim de conversa, frutificaremos mais para Deus quando nos desprendermos mais e mais das coisas e buscarmos mais a Deus. Sim, nos humilharmos perante o Senhor, como diz o apóstolo Pedro. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, de 5 ao 7. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos aqui, Senhor, onde nós aprendemos um pouquinho sobre a renúncia constante, sobre o arrependimento. Nesses 2 capítulos do Evangelho de Lucas. Ó querido Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada irmão e irmã que ouviu essa palavra. E que o teu Santo Espírito venha frutificar, ó Senhor, esta semente na vida de cada um. Ó Pai querido, nós oramos a Ti, no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém.